Amém, Pai do Senhor, amém. Bom dia, Deus abençoe a nossa vida. Vamos orar abençoando os dízimos, as ofertas, os dizimistas, as primícias que chegaram mais uma vez na hora mais apropriada, né? Deus provê tudo na hora certinha. Vamos abençoar em nome de Jesus. Deus, nós abençoamos cada dizimista, cada ofertante, mesmo aquele que hoje não pôde vir com alegria no gasofilácio trazer a sua oferta ou o seu dízimo, mas isso também vem abençoar cada um de nós, abençoar a nossa vida, a nossa casa, que não falte o alimento, que não falte a paz, a graça do Senhor, e que na tua casa também, que na igreja, Pai, não falte o recurso para cumprirmos todos os compromissos. Ó Pai, para que cada pessoa que vier neste lugar encontre essas portas sempre abertas, encontre aqui uma palavra de salvação, uma palavra de bênção para a sua vida. Que não falte alimento, Pai, na casa do Senhor, e que não falte alimento espiritual neste altar, ó Pai, para nos alimentar em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Glória a Deus, nós vamos estar apresentando a princesa hoje. Amém? Que maravilha. Eu quero chamar aqui Diego da Silva, a Eunice Silva também. E tudo Costa, né? É parente meu, não é não? Minha família também é Costa. Minha família é tudo Costa também. Pode vir também vocês. Nós vamos estar apresentando essa criança, nós vamos estar abençoando a vida dela. Logo em seguida vamos estar também lendo a palavra do Senhor. Pode subir aqui. Estela, saudade de ver você cantando. Que dia que você vai cantar? Depende? Então tá bom. Prepara lá, viu? Deus abençoa, são muito bem-vindos. Amém? A palavra de Deus, ela diz que nós devemos apresentar uma criança ao Senhor. E isso não é só no Velho Testamento, porque do Antigo Testamento para o Novo, a circuncisão ela foi aniquilada, foi cancelada, não precisa mais fazer circuncisão. A maneira de demonstrar uma aliança com Deus era fazendo a circuncisão. E hoje a gente faz aliança com o Senhor é através do batismo nas águas. Então Jesus, no tempo da graça, trouxe essa diferença e deixou bem claro, usou o apóstolo Paulo para explicar essas coisas bem direitinho. E a apresentação da criança nunca mudou, desde o princípio. Antigo e Velho Testamento, a mesma coisa. Nasceu a criança, apresenta ela ao Senhor. Depois, quando ela tiver consciência, na idade apropriada, ela passa pelas águas, né? E cumpre mais o mandamento do Senhor. E aí tem gente que fala, isso é obrigatório, se não apresentar a criança, ela vai ficar pagã, vai ficar vagando, vai ficar sem a bênção. Meu irmão, o Novo Testamento, Jesus deixou bem claro que Deus já não estava mais com esse negócio de muito regulamento ou de penalidade. A gente deve fazer as coisas por amor. E desde que eu identifico que isso é a vontade de Deus e é a propósito de Deus, que Deus faz questão, eu faço não por medo de uma consequência, mas a gente faz porque a gente quer obedecer ao Senhor. E cumprir regulamento e cumprir regra faz parte de um processo para agradar a Deus, mas é só um requisito. Porque só cumprir regra também não resolve o problema de ninguém. Porque isso aconteceu com Esaú e com Jacó. Esaú era aquele que cumpria a regra à risca. Esaú era aquele filho que ele era pontual. A gente não viu Esaú mentir, a gente não viu Esaú fazer nada de errado. E Jacó é um camarada mais atrapalhado. Ele com regra, ele era bem bagunçado, não é? Ele mentia, ele enganou o pai. Então com regra ele não tinha muita coisa não. Mas tinha um diferencial entre os dois. Jacó era meio bagunçado, e ele era bem falho com relação às regras,
Mas depois Deus corrigiu isso na vida dele e ele também afinou. Mas ele era meio bagunçado e meio que largado, meio lambão com as regras, né? Mas ele tinha fé. Quando falava em bênção, quando falavam em mundo espiritual, Deus está nos vendo, Deus está compartilhando. Se você liberar uma palavra, Deus está ligando no céu. Quando falava isso, ele dava muito valor a essas coisas. E Esaú não, falava, que nada, esse negócio de fé, de bênção, de primogênito. Eu estou nem aí não, que Deus está vendo. A fé dele era muito fraca. Aí Deus vai e faz a sua avaliação e fala assim, eu agradei de Jacó e aborreci de Esaú. Vocês estão vendo que ele era muito bom com regra, mas era muito falho na fé. Então, meu irmão, a gente apresenta a criança não é para cumprir regra, é porque a gente identificou que o pai quer assim e é bênção para a vida dela e assim a gente faz. Não é? Não é por medo de uma consequência. Se você servir a Deus com medo do inferno, você está fazendo errado. Você tem que servir a Deus por amor ao céu. Porque você tendo amor ao céu, amor às coisas de Deus, você está livre do inferno já. Não é? Eu gosto de ler um texto que está em Números, capítulo 6, a partir do versículo 22, que diz assim, disse o Senhor a Moisés, fala a Arão e a seus filhos, dizendo, assim abençoareis os filhos de Israel e dir-lhes-eis, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre si o seu rosto e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Assim porão nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Sabe o que Deus está falando? Faça isso, ministre essa bênção sobre ele, libere essa palavra sobre ele, coloque nome nos seus filhos e eu do céu vou abençoar. Meu irmão, quando Deus abençoa, já era. E uma criança, quando ela é apresentada ao Senhor, não é só um acontecimento, uma breve cerimônia que a gente faz no culto. Não, é uma manifestação do céu. Deus abençoa o futuro dessa criança, Deus abençoa os pais, Deus abençoa a família, Deus abençoa a profissão, Deus está vendo lá na frente. Deus abençoa o casamento, Deus abençoa tudo. Sabe por quê? Nós colocamos diante da mão do Senhor. E assim a gente vai fazer. Amém? Vamos ficar de pé. Nós vamos estar apresentando. Nós vamos estar apresentando essa princesa Manuele Gomes Costa, e a bênção do céu há de descer sobre a vida dela, amém? E quando ela tiver idade, ela deve decidir, eu quero passar pelas águas, não é? O batismo de João, até algumas pessoas que batizaram no batismo de João, quando chega lá no livro de Atos, a gente vê eles batizando novamente, pedindo para ser batizado novamente. Porque o batismo de João ia para a beirada do rio, e ele pregava, anunciava que o Messias já estava na terra, e quem aceitava aquela mensagem já ia e batizava, e dali ia formando discípulos. Eram os discípulos de João. Mas Jesus falou uma coisa muito interessante. Jesus falou, ide pregar o mundo a toda, pregar o evangelho a toda criatura, pregar o evangelho a toda criatura, fazei discípulo e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí Jesus falou, agora vão ser diferentes, vão fazer discípulo primeiro, quero um compromisso primeiro, aliança, depois batiza. Por isso que eles batizaram de novo. Eles batizaram para ser discípulo, mas Jesus falou, não, você tem que ser discípulo, depois você batiza. A pessoa quando batiza, ela já tem que ser discípulo do Senhor. Amém? E assim a gente faz, apresenta a criança, depois ela passa pelas águas, depois a igreja vai ser arrebatada, daqui 1000 anos, daqui 10.000, daqui 100.000, a gente vai estar junto na glória, porque a gente faz a vontade de Deus. Amém? Eu vou pegar a Manuele, e eu quero pedir à igreja que vai estender as mãos sobre ela, e nós juntos com uma voz profética, eu vou falar cada versículo desse, e a igreja vai repetir esse versículo.
Mas não vai repetir como um papagaio. Você vai repetir esse versículo com voz de profeta, ministrando sobre ela essas bênçãos. Amém? Esse texto vai ser direcionado para ela hoje. E o Senhor, todas essas bênçãos vão alcançar a sua vida. Em nome de Jesus. É muito linda, né? Que bênção. Estenda as mãos para cá, vamos abençoar a vida dela. Diga, Manuele, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Aleluia. Deus, nós abençoamos a vida dessa criança, da Manuele Gomes Costa, com toda sorte de bênção, meu Pai. Abençoamos, ó Pai, todos os seus dias, como diz a palavra do Senhor, como diz na tua palavra que o Senhor escreveu no teu livro todos os nossos dias. E toda a história que o Senhor escreve é uma história de vitória, é uma história de bênção. E nós sabemos que já tem uma história escrita, Pai. Ó Pai, da parte do Senhor para a vida dela. Que ela não venha querer escrever a própria história, que ela venha viver o melhor do Senhor. Tudo que o Senhor preparou para ela, que venha se cumprir. Nós repreendemos todo o levante do mal, tudo que não é do Senhor. Toda companhia, Pai, contrária, todo mal, toda influência contrária na vida dela. Afasta dela as pessoas negativas, as pessoas que não vão abençoar a sua vida. Afasta todo o mal, Senhor. Ó Pai, se existe alguma legalidade no mundo espiritual, alguma linhagem de maldição, alguma legalidade que foi dado no passado, nós quebramos, jogamos por terra, declaramos a bênção, a vitória do Senhor. Abençoamos também os seus pais, que não falte o sustento, que não falte a educação, que não falte o exemplo, que não falte o recurso, que não falte o amor, que não falte a palavra do Senhor dentro da sua casa. Que ela venha crescer na graça, no conhecimento, ó Pai, e viver todas as promessas do Senhor na sua vida, em nome de Jesus. Oi? Glória a Deus. Alguém vem cá tirar foto, pensar aí na foto também? Amém, Deus abençoe. Glória a Deus. Aqui, o certificado para vocês guardarem. Amém? Deus abençoe. Ô Vinícius, vou pôr outra foto no grupo essa semana. Vou colocar outra foto lá para você essa semana. Amém? Glória a Deus. Irmã Maria Bragança pede oração para o seu filho que se encontra internado, passando muito mal. Nós vamos orar agora. Amém? Abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 5. Eclesiastes, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 5. A gente ainda está acostumando com esse culto, com todas essas restrições, né, com esse distanciamento e esse tempo tão apertadinho, mas no tempo que nos é proposto, Deus tem abençoado nossa vida, né? E a gente vê que a bênção de Deus é a mesma, mesmo com o tempo reduzido. Não é que reduziu o tempo e a bênção também reduziu. A bênção continua sendo a mesma e às vezes até maior na nossa vida. Então que nós possamos sair daqui abençoados nessa manhã, em nome de Jesus. Amém?
Guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chega-se para ouvir, é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é do que votes e não cumpra. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, estamos diante da Tua palavra, que o Senhor possa nos abençoar com este alimento, nesses poucos minutos que temos. Que o Senhor possa abençoar a nossa vida e essa palavra encontrar lugar no nosso coração. Abençoa também o filho da irmã Maria Bragança. Abençoa a irmã Maria Bragança, tem sido coluna naquele lugar. Ó Pai, nós vemos ela como coluna naquela família, onde o inimigo tem atacado, mas o Senhor tem dado vitória a cada desafio. Ó Pai, que o Senhor dê mais essa vitória, abençoa ele, vai de encontro a ele, naquele lugar, onde encontra sofrendo, Pai, mas que o Senhor venha trazer o bálsamo, que o Senhor venha trazer a cura, que o Senhor venha trazer a salvação, a restauração, a obra completa na sua vida. Nós, como igreja do Senhor, nós ministramos a bênção nessa manhã sobre a vida do seu filho e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar. Esse texto nos ensina como que a gente deve congregar. E congregar é bom, pelo menos deve ser bom. O dia que você achar que congregar não é bom, ou que você fugir disso, algum problema tem. Porque o salmista disse, eu alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Só de falar ele já alegrava. Tinha alegria. No primeiro amor é assim, a gente se alegra, tudo que fala de Deus a gente fica alegre. Falou que é um ensaio, falou que é resolver consertar um instrumento, limpar alguma coisa, dar manutenção em alguma coisa na casa do Senhor. Tudo que a gente fala que é da obra do Senhor, a gente fica alegre. Depois daquele primeiro amor, às vezes vai esfriando e a gente às vezes começa até a esquivar. A Bíblia fala, olha, cuidado, volte ao primeiro amor, porque é esse sentimento que Deus quer que seja constante na nossa vida. Que você nunca perca esse amor, que essa chama nunca se apague pelas coisas do Senhor. Pelo louvor, pela dança, pelo teatro, pela palavra, pelo ensinamento. Se você perdeu esse gosto, alguma enfermidade espiritual já está batendo aí na sua porta. E aqui fala como a gente deve servir ao Senhor. Primeira coisa, guarda o pé quando entrares na casa do Senhor. É uma coisa que nessa igreja moderna de agora tem se perdido muito, é a questão da reverência. Porque o pessoal confunde tempo de graça com oba-oba. Acha que quando a gente tem liberdade diante do Espírito Santo do Senhor e o véu foi rasgado e a gente está no tempo da graça, Deus não incomoda com mais nada, pode virar bagunça e não pode. Tempo da graça não é tempo da bagunça. Tempo da graça é um tempo de afinidade maior com o Senhor. O véu foi rasgado para a gente ter mais intimidade, não menos reverência. Mais intimidade é uma coisa, menos reverência é outra. É igual o casal quando casa. Mais intimidade é maravilhoso, mas mais falta de respeito é péssimo. E às vezes você tem muita intimidade e mantém o respeito, isso é maravilhoso. Mas quando você tem muita intimidade e já perde o respeito, essa intimidade está sendo maléfica. Então se a sua reverência... Se você está confundindo liberdade no espírito com falta de reverência, você está cometendo um ato muito errado. E a reverência tem que continuar tendo na casa do Senhor. Está perdendo muita reverência. Às vezes, está sendo ministrado a palavra do Senhor
e a pessoa perde aquele sentido que é Deus que está falando com ela. E ela conversa com outra, ela bate papo, ela conta piada na hora do culto. É como se Deus estivesse falando, você não estivesse nem aí para ele. Isso é falta de reverência. Isso é ruim. Então está falando, guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor. O que significa guarda o teu pé? Vigia. Como é que eu vou guardar o pé quando eu entrar na casa do Senhor? É quando eu sei me vestir bem para adorar a Deus. É quando eu sei me vestir bem para subir no altar. É quando eu sei medir minhas palavras quando eu subo aqui. Isso é guardar o pé, ter vigilância. É reverência. E isso precisa voltar. Nós precisamos cuidar, ter reverência na casa do Senhor. E tem muita gente perdendo essa reverência. A segunda coisa que fala, vem para ouvir. Porque ouvir é melhor do que sacrifício de tolo. Outra coisa que a gente vê acontecer muito hoje, é que os cultos, eles estimulam as pessoas a sacrificar. E quando você pega um culto, principalmente uma igreja neopentecostal, que é mais moderna, que surgiu há pouco tempo, a gente vê aquele culto que tem envelope para tudo. Você vai dar uma oferta para isso, uma oferta para aquilo, uma oferta para a vida financeira, uma oferta para a vida sentimental, ou oferta para virar de ano, uma oferta para dar certo isso, para dar certo aquilo, e sacrifica, e você não vê palavra, você não vê ensinamento. E aí eles estão ensinando, você sacrificando é suficiente. Porque você dá oferta para isso, dá oferta para aquilo, oferece sacrifício para isso, sacrifício para aquilo, e você está resolvido diante de Deus. Mas e a vida diante de Deus? E você ser honesto, e você aprender a se comportar com o Senhor, e você aprender da palavra do Senhor. Aí, a palavra de Deus vem falar, é melhor você ouvir, você vir na casa do Senhor e ouvir, do que fazer sacrifício, e sacrifício de tolo. Porque o sacrifício se torna tolo quando eu faço um sacrifício e esse sacrifício não é acompanhado de uma vida de obediência. Deus não quer saber de um sacrifício onde eu não tenho uma vida de obediência. Mas se eu tenho uma vida de obediência e eu ofereço algum sacrifício do Senhor, isso é como aroma agradável diante dele. Porque aí se completa, mas primeiro eu tenho que ter uma vida de compromisso. Por isso que Jesus falou assim, vocês dizimam o endro, cominho, hortelã e desprezam o resto da lei. Está errado, deve fazer essas coisas. Vocês devem fazer essas coisas, sem omitir aquelas outras. Você está falando, você primeiro tem que ter compromisso, vocês têm que ouvir, viver a palavra de Deus. E o interessante é que aqui fala que é melhor você vir para ouvir e não fala para escutar. Porque eu, nessa manhã, mais uma vez eu estou falando aqui. E todos estão escutando. Mas alguns estão ouvindo. Qual que é a diferença de escutar e de ouvir? Escutar, basta uma orelha aí de cada lado ou uma só. Funcionando, você vai escutar tudo que falar para você. Mas ouvir é aquilo que você guarda e pratica. Você está dando ouvido, você não está só escutando. Escutar pode entrar aqui e sair aqui, como diz o ditado popular. Mas ouvir, desce para o coração e eu pratico aquilo na minha vida. Quando um pai fala para o filho, olha, não pode riscar aqui mais. Ele escutou. Ele vira as costas, o menino vai lá e risca. Filho, não pode riscar aqui mais. Aí ele escutou. Quando vira as costas, ele vai lá e risca. Mas o dia que esse menino ouviu o que você está falando, você vira as costas e ele não risca mais. Porque não só escutou, mas ele ouviu o que você falou para ele. E Deus não quer que você simplesmente seja um espectador que escuta. Escuta palavras de vida, escuta palavras de transformação, escuta as verdades de Deus. Mas Deus espera que você ouça, que aí você vai praticar. Aí fala mais uma coisa, sejam poucas as tuas palavras. Que interessante. Sejam poucas as tuas palavras, porque Deus está no céu e você está na terra. Isso é muito interessante. Porque tem gente que sobe no altar, tem gente que entra na presença de Deus e esbraveja de um jeito, ele grita com Deus,
Ele dá ordem para Deus. Ele baba para falar. Ele muda a voz. Ele engrossa a voz. Fala, Deus, eu ordeno que faça isso, que faça aquilo. E pá, e aquela gritaria toda. E fala, e Deus olha de cima e fala, você vai ficar sozinho nessa. Porque você não entendeu. Eu estou no céu e você está na terra. O que quer dizer isso? Eu mando e você obedece. Você está querendo mandar em mim? Você está querendo ordenar? Você está querendo exercer alguma autoridade que você não tem? Seja humilde. Que sejam menos as tuas palavras. E nunca tire da sua cabeça. Você está na terra e eu estou no céu. Tem gente que fala demais porque tem um poder aquisitivo bom. Tudo na igreja ele quer falar. Ele acha que manda. Ele acha que fala. Ele acha que é poderoso. E Deus fala que seja poucas as tuas palavras. Porque eu estou no céu e você está na terra. Ah, mas eu sou rico, você está na terra do mesmo jeito. Ah, eu sou bonito, você está na terra do mesmo jeito. Ah, eu sou forte, você está na terra do mesmo jeito. Quem está no céu sou eu. Tem uma das igrejas que é mencionada em Apocalipse, que a Bíblia diz que ele pensava que era rico, que era próspero, que tinha conquistado muita coisa, e Deus olhou lá de cima e falou, você que não sabe que você é pobre, miserável e nu. Então que seja poucas as tuas palavras. Cuidado, meu irmão, que às vezes você está com as suas orações, você está aborrecendo a Deus. Você está exigindo, você está reivindicando, você está dando ordem, você está exercendo uma autoridade totalmente distorcida. Saiba que Deus está no céu e você está na terra. Se você pôr a boca no pó, se você se humilhar, se você arrepender e for humilde, Deus vai ouvir do céu e sarará a sua terra. Mas diante de Deus a gente só chega com humildade, nunca com arrogância nem com muita palavra. Aí fala aqui, do muito trabalhar vem os sonhos, mas das muitas palavras vem o nécio. O que está falando aqui? Tem gente que fala assim, eu vou para o monte, vou ficar a noite toda, eu vou orar o mês inteiro, eu vou ficar em jejum 4 dias, que a minha vida financeira vai mudar. Eu vou ficar em oração, eu vou falar com Deus, eu vou falar de 10 da noite até amanhecer o dia. Meu irmão, você orar a noite inteira é maravilhoso. Mas ora exaltando a Deus. Ora para ser transformado. Ora para Deus mudar a sua vida. Porque aqui está falando assim, do muito trabalho vem os sonhos. Porque na hora que você orar, Deus vai te dar a oportunidade, Deus vai abrir uma porta, mas ir lá e trabalhar, e aprender, e desenvolver, e cumprir, é com você. Não pense que você vai ganhar tudo na oração. Não pense que você vai ganhar tudo com palavra. A oração é o começo de tudo. Mas e na hora que Deus abrir a porta, você não vai lá e não executa, você não vai lá e não faz, você não vai lá e age. Apóstolo Paulo mesmo falou, o pessoal fala, nós temos fé, nós oramos, nós temos fé, nós temos muita fé. Ele falou assim, você mostra a tua fé, eu mostro minhas obras. Se a sua fé não está te movendo, você não está tendo ação, você não está tendo atitude, sua fé não vale nada. A fé, ela vale alguma coisa quando ela provoca em mim atitude. E Deus quer ver em nós atitude. E aqui está falando assim, do muito trabalho vem os sonhos. Você vai realizar seu sonho. Mas você tem que ter bom ânimo. Você tem que ter disposição. Porque tem muita gente que ora, e quando Deus põe a oportunidade na mão dele, ele não quer. Que às vezes Deus está dando o primeiro degrau e ele não quer. Ele quer que Deus dê o último de uma vez. E às vezes Deus dá o primeiro degrau e ele não quer aquele degrau. Mas Deus dá o primeiro degrau para ele passar para o segundo, para ele passar para o terceiro, para ele passar para o quarto. Mas tem gente que quer, ele almeja a bênção, ele almeja o alvo, ele almeja o objetivo, mas ele quer ignorar o processo. E com Deus não funciona. E aqui fala assim, do muito trabalho vem os sonhos, mas das muitas palavras vem o nécio. Sabe o que é nécio? Estúpido, ignorante. Você quer ser assim? Claro que não. Então, meu irmão, às vezes tem gente que tem muita palavra. Fala muito e faz pouco. Mas tem gente que às vezes é caladinho. Mas tem cada atitude diante de Deus. E o que move, esse texto fala, que o que move o coração de Deus
não são palavras, mas são atitudes. Tem gente que fala bem, fala bonito, tem oratória maravilhosa, mas as atitudes dele não condiz com o que ele fala e nada vai acontecer na sua vida. É melhor o que fala pouco, mas ele tem atitude diante de Deus. Deus espera a atitude de nós. E aí fala assim, do muito trabalho vem os sonhos, das muitas palavras o nécio. Por quê? Porque quando a gente fica só na conversa, vocês já viram que tem gente que fala assim, principalmente virar de ano, esse ano eu vou falar isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer daquele jeito, eu vou mudar essa atitude. Aí ele pega o projeto de vida, ele anota, ele faz um voto com Deus. Mas não passa 2 semanas, ele voltou tudo a estar que estava, é só palavra. Ele não consegue colocar nem 10% em prática. Sabe o que vai acontecer? Nada, Deus vai olhar ele como um nécio. Você tem muita ideia boa, você tem muita palavra, você tem muita conversa, mas a atitude é zero. Sabe o que vai determinar a bênção de Deus na nossa vida, meu irmão? Não é falar demais, não. É ter atitude acertada. É isso que Deus quer da nossa vida. E aí fala aqui no final, fala que Deus não agrada do voto do tolo. É melhor você não votar do que você votar e não cumprir. Às vezes tem gente que pensa assim, que um voto diante de Deus, você tem que formalizar ele. Às vezes tem gente que pensa assim, para fazer um voto, eu falo, Senhor, eu estou fazendo um voto de fazer isso, isso e isso. Eu estou fazendo um voto de agir dessa e dessa maneira. Mas às vezes, meu irmão, não precisa dessa formalidade, não. Não precisa dessa formalidade. Às vezes uma palavra que você libera, eu vou fazer isso. Deus já vê como um voto, porque já é uma promessa. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai falar que vai fazer alguma coisa. Porque Deus quer que você fale e cumpra. Tem alguém aqui que gosta de relacionar com alguém que fala, promete e nunca cumpre? Ninguém gosta disso. E Deus também não. Eu lembro quando eu estava preparando para casar, eu trabalhava no supermercado. Aí a gente foi entregar uma compra num lugar lá no Durval de Barros. Quando chegou lá, abrimos um portãozinho, tinha um quintal grande, e a gente levou a compra na casa que estava no fundo. E a gente passou em frente a um barracão grandão e olhou lá dentro. Tinha um chicote enrolado no chão, um monte de bandeirinha, uma Iemanjá azul, todo tamanho lá, cheio de imagens nos cantos, um tanto de vela grossona, de tudo enquanto é cor. E aí, na hora de ir embora, eu perguntei para o moço, ele era o pai de santo, tinha o pai de santo e a mãe de santo daquele lugar. Falei, aqui é centro? Ele falou, toda sexta-feira tem um trabalho aí, vem aí para vocês participar, que vocês vão gostar demais. Falei, não, qualquer dia a gente vem sim. Então tá bom. Aí entramos dentro do carro, eu e meu ajudante, que era novo convertido, que eu tinha acabado de ganhar para Jesus. Ele falou, você falou que um dia vem aqui? Eu falei, a gente vai vir para pregar a palavra de Deus. Para pregar para esse povo, trazer o evangelho para esse povo. Eu não falei, Deus, eu estou fazendo um voto, mas era voto. Eu falei aquilo e depois voltei para o serviço, a gente voltou, esqueci daquele negócio. Aí eu esqueci daquele negócio. Aí acabou que o dono do supermercado fez as besteiras lá, o supermercado fechou, eu saí, estava esperando uma vaga de emprego. E o meu pai trabalhava numa empresa que todo mundo que ele indicava, ele chamava rapidinho, porque ele tinha mais de 20 anos de casa. Falou, você quer trabalhar lá? Eu falei, quero, vou pôr seu nome lá, semana que vem eu já te chamo. Aí colocou lá, fez meu currículo, levou. Passou uma semana, 2, 3, eu não estou lembrando de mais nada. Aí um dia eu estava lá orando, a gente estava numa vigília, os jovens tudo fizeram uma vigília grande. Naquela época os jovens gostavam de vigília, de buscar os dons espirituais. E a gente estava lá orando, e Deus levanta um e fala comigo. E eu estava lá no canto, estava todo mundo aqui Pentecoste, mas eu estava murchinho, eu já estava triste. Eu tinha uma moto, eu não tinha nem dinheiro para gasolina na moto mais. O negócio já tinha secado tudo. E eu triste.
lá no canto, lá com a boca lá, Senhor, estou precisando de um emprego, abre as portas, estou precisando trabalhar, estou parado, não pode ficar assim, o que está acontecendo? E caladinho lá no meio daquele barulhão, falando baixinho com Deus, lá no cantinho. E aí Deus levanta o irmão e fala comigo. Você foi no centro? Meu irmão, na hora que ele falou assim comigo, eu falei, opa, centro de BH. Eu tenho que ir para BH, porque lá vai ter. Falava centro e pensa logo Belo Horizonte. Eu falei, opa, não fui ainda não. Ele falou, cumpre o seu voto, vai lá e prega naquele centro. E eu vou e abro a porta. Eu fechei as portas. Porque tu fez um voto e não cumpriu. Meu irmão, gelei na hora. Na mesma semana eu juntei, falei, pastor Arnaldo, gente novo convertido ainda, que primeiro amor, vamos lá no centro. Falei, calma, faz um jejum, prepara, busca estratégia de Deus. Aí juntamos uma equipe de 5. E jejuamos, na outra semana a gente foi, e eu não falei mais de emprego com Deus, eu falei só não cumpri o voto. A gente reuniu todo mundo e foi lá pregar, meu irmão, mas foi um poder de Deus naquele lugar. Aquela mulher, o pai de santo não estava nesse dia, mas a mãe de santo estava. E na hora que ela aceitou Jesus ali, ela falou assim, eu não estou aceitando Jesus, eu estou reconciliando. Eu falei, mas como assim reconciliando? Eu sou desviada da Assembleia de Deus. Porque eu revoltei contra Deus com o acontecimento teve na minha família, eu vim para Macumba. Mas hoje Deus falou comigo nesse lugar. E eu estou voltando para a presença de Deus. Aquele centro fechou as portas. A gente foi no fim de semana, quando foi na segunda-feira, chegou o comunicado da empresa para mim ir lá fazer a entrevista. Mas por quê? Eu tinha feito um voto. Eu não formalizei esse voto, mas eu falei, eu vou lá. Meu irmão, se você fez algum voto, cumpra. A Bíblia fala, é melhor você não fazer do que fazer e não cumprir. Quando você aceita Jesus, você está fazendo um voto. Você está levantando a mão e falando, o que você está fazendo? Estou aceitando Ele. Como Salvador? Sim, mas também como Senhor. Você está fazendo um voto, a partir de hoje só manda na minha vida. A partir de hoje só é meu dono, o que o senhor mandar fazer eu faço. Isso é voto. E a pessoa que levanta a mão e faz isso e não cumpre, está atraindo a maldição para a sua vida. Você está assumindo um compromisso, a partir de hoje sou mantenedor na sua casa. A partir de hoje o senhor conta comigo, que eu também vou sustentar a tua obra. A partir de hoje eu sou teu servo. A partir de hoje aquilo que o senhor falar para mim fazer, eu faço. E aquilo que o senhor falar que não quer que eu faça, eu vou parar de fazer. Isso é voto. Então, meu irmão, você tem um voto com Deus? Cumpre, porque isso atrai bênção na sua vida. Amém? Vamos ficar de pé, não temos mais tempo. Deus possa abençoar a sua vida, te dar uma semana de vitória. Te dar uma semana de vitória, um dia dos pais muito abençoado. Que Deus abençoe todos os pais, te dê sabedoria, te dê direção, te dê a provisão, te dê autoridade, porque o pai é sacerdote dentro da sua casa. Você vem assumir, cumprir sua autoridade dentro da sua casa e ser exemplo para a sua família. Deus possa te dar força, sabedoria e direção em todas as coisas que você for fazer. Amém? Deus, nós oramos por cada pai, os que estão aqui no templo, os que estão aí acompanhando pela live na sua casa. Nós abençoamos a sua vida. Que Deus possa te dar todas as bênçãos do céu, todos os recursos, possa te aparelhar de uma forma poderosa, para que você venha exercer essa posição de pai, de uma forma muito abençoada. Que Deus venha te dar a graça, o conhecimento, o sustento, venha te dar a provisão, toda sorte de bênção sobre a sua vida. Abençoamos também para a vida de cada um dos nossos irmãos, que possa voltar para a sua casa abençoado, dar uma semana vitoriosa. Logo mais à noite possamos estar louvando o teu nome a partir das 19 horas. Que o Senhor possa trazer o teu povo para este lugar, para adorar o teu nome. Para que o Senhor possa nos levar em paz debaixo das poderosas mãos do Senhor e nos dar uma semana de vitória, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações eternas do Espírito Santo do Senhor seja com todos nós, em nome de Jesus. Amém.